Olá, eu sou Nayara Silva. Olá, eu sou Virgínia Viana. Nós Nós somos somos do do Mama Mama Pod. Pod. Hoje nós queremos falar com vocês sobre os sonhos, né? Sobre essa maternidade real, sobre a construção desse sonho de maternidade, né? Nayara vai trazer para a gente aí algumas questões muito importantes. Mas eu queria muito que a gente discutisse, né? Porque para algumas mulheres a maternidade é um sonho em ser mãe, né? Como é que esse sonho é construído? E como é que foi a nossa maternidade, né? Que a gente não teve esse sonho de ser mãe. Será que a nossa maternidade também interrompeu ou atrapalhou os nossos sonhos e projetos? É conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Virginia, olha que legal, né? Você fala assim, será que a maternidade atrapalhou meus planos, meus sonhos? A maternidade pode ser um sonho e a maternidade pode vir atrapalhar os sonhos, né, das mulheres e tal. Como é que a gente pode pensar isso? Inclusive, algumas mulheres sonham com a maternidade e descobrem que o sonho delas era um pesadelo. Né? Exatamente, né? Lá na Tem toda uma maternidade imaginária aí lá que se constrói. no Maternidade em Guerrilha, da Liantai, que é o podcast da Liantai, ela vai falar isso, né? Que ela queria. Tem um episódio que ela fala assim: ela queria muito ter um outro filho para crescer junto com a Paz, que é a filhinha dela. Mas que ela desistiu totalmente, assim, foi tanto perrengue, é tanta dificuldade criar um filho, inclusive solo, né, sozinha, que ela fala de jeito nenhum, assim, a Paz vai ter que se virar e dar conta de entender que ela não tem irmão, né, e que eu não vou querer. Eu vejo muito isso, muitas mulheres que têm filho que depois falam não quero outro de jeito nenhum, né? Porque tem toda essa construção social em torno da maternidade, são muitas construções sociais em torno da maternidade e tem toda uma questão histórica, inclusive de lutas mesmo sociais e políticas, né? Como diz a Bell Hooks, né? O pessoal é político, tudo é político. O pessoal também, que acontece aqui dentro da nossa casa, os nossos sonhos, as nossas relações, tudo que a gente constrói está baseado numa questão que é compartilhada entre nós todos. Está totalmente relacionado com as nossas ideologias, com as nossas idealizações, com as nossas ilusões, com esse imaginário. Então, eu reproduzo uma coisa aqui dentro da minha casa que foi construído sócio-historicamente, né? Então, por exemplo, essa questão mesmo da maternidade. Então, o que eu percebo? Estava pensando sobre isso outro dia. É tido como natural. Isso não é uma percepção minha, né? Isso é um quadro de estudo, é teórico. A maternidade, do modo como a gente vive hoje, ela é uma construção. Por exemplo, o cuidado com o filho é um cuidado materno, né? Quase que a mulher que tem ali a grande responsabilidade. Por exemplo, se uma família tem uma separação, naturalmente, o que se naturalizou é que esse homem vai embora e a mulher vai ficar com os filhos, né? E tá tudo bem o cara ir embora. Ele pega no fim de semana, ou faz uma guarda compartilhada, mas se a mulher que vai embora e ela que pega no fim de semana, não é bem visto, né? Por quê? Porque tem toda uma construção desse lugar feminino enquanto um lugar de cuidado, né? Isso acontece, e olha que interessante, Virginia, isso acontece bem, essa cristalização mesmo desse papel materno, logo depois do período do feudalismo, do mercantilismo, com esse grande movimento aí de construção de ascensão do capitalismo, as mulheres, a gente tem um advento aí da indústria, né? E as mulheres elas vão trabalhar, estavam trabalhando, a gente tinha um controle, elas tinham um controle do corpo, controle da natalidade que funcionava muito. Só que que começaram a perceber? Que as mulheres controlando os seus corpos não tinha mão de obra para as fábricas. Mulheres não estavam tendo filhos ou tendo um filho só. E aí, a Revolução Industrial, ela requis muita mão de obra, muita mão de obra. Você pensa, não tinha nada automatizado. Nós estamos falando de indústria, mas que contava com 100% da mão de obra, né? De pessoas, humanas, diferente de hoje, que a gente tem aí uma revolução tecnológica, que inclusive tirou muitos postos de trabalho e tal. Então,
Com isso, a gente tem uma mudança cultural muito forte, da qual participam o Estado, os próprios capitalistas, que eram os donos dos meios de produção, e a igreja, né, de transformar o corpo da mulher novamente em um corpo sagrado, que cuida de casa, que vai gerir. E aí você tem uma saída em massa das mulheres dos postos de trabalho, uma retomada para casa, só que isso demora muito tempo. Nós estamos falando aí de coisa de 100 anos, coisas de muitos anos. Né? E aí vai se cristalizando de novo esse lugar da mulher enquanto um lugar de cuidado da casa, mas enquanto uma coisa natural. E a igreja vai bater nessa tecla até mudar a mentalidade, é processo de subjetivação. Falar, olha, você vai cuidar da casa, cuidar do marido, parir, ter filho é um dom natural da mulher, a mulher tem que gostar, é importante encher a casa de filho, porque você estava enchendo, na verdade, a casa de operário, para poder servir para o capitalismo, no momento em que o mundo superpopulacionado significaria um mundo muito rico. E isso foi tendo como natural, e aí a gente vai tendo toda uma mudança de padrões de funcionamento. Junto com essa mudança, a gente estava ainda no final da Inquisição. Então, as mulheres, por exemplo, que não topavam, né, por ficar em casa, casar, que queriam ser solteiras, elas também foram queimadas. Por isso que a gente vê esses postzinhos feministas, né, de somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Porque na Inquisição a gente tem a ideia de que queimaram só as feiticeiras, as mulheres que eram consideradas feiticeiras porque sabiam mexer com emplasto, com curandeirismo. Logo no início da Idade Média, a gente tem a ideia de que essas foram as bruxas, as feiticeiras que foram queimadas na Inquisição. Mas não, os hereges, né, que eram pessoas que não se vinculavam à igreja, também foram queimados. Muitos homens também foram queimados. E as mulheres que se recusavam a ter filho e a casar, elas também foram queimadas nas fogueiras da Inquisição. Bem no finalzinho da Inquisição mesmo, no início do capitalismo, né? Nessa virada do feudalismo, mercantilismo para o capitalismo. A gente ainda tem essa referência, tá? Principalmente no livro da Silvia Federici, que é o Caliban e a Bruxa, que é sensacional. Ela vai falar de acumulação primitiva e corpo feminino. Ela mostra muito claramente essa virada, né, da mulher, daquela mulher que já estava trabalhando, já estava cuidando do aparelho reprodutivo para poder falar que não queria ter filho, como tem uma parada total. E até mesmo as ervas que eram usadas para impedir gravidez foram todas queimadas, acabaram com essas ervas. As mulheres não podiam tomar mais nada para não ficar grávida, e nem para abortar, né? As tidas aborteiras também foram queimadas também. Aquelas que conheciam de aborto, que podiam ajudar outras mulheres a abortar, também foram caçadas também como bruxas e feiticeiras. Então, isso não é natural. Não é natural. Isso é um processo político. Por isso que o particular é político. Por isso que o pessoal é político. Porque quando eu penso em casar, quando eu penso em ter uma família, quando eu penso em ter um marido, eu não estou pensando isso sozinha. Eu estou pensando dentro de um modelo de sociedade que tem o casamento organizado dessa forma, que tem a família organizada dessa forma, porque a família ela mudou também ao longo da história. E ela muda também ao longo, também de acordo com determinadas sociedades. Você tem sociedades, você tem comunidades indígenas, por exemplo, eles não têm um matrimônio como a gente tem. Os esquimós não têm um matrimônio como a gente tem. Né? Lá na Tailândia, por exemplo, tem vários povos, isso é bastante antropológico, vários povos que não pensam o casamento como a gente pensa, que não vê o casamento como a gente vê. Então, eu penso o casamento dessa forma porque eu estou dentro dessa cultura, eu estou dentro dessa sociedade que me ensina que o casamento é isso, e vai através dos padrões, né, familiares, institucionais, então familiares, religiosos, do próprio trabalho, do próprio mundo do trabalho, me ensinar o que é ser mãe, o que é ter um marido, o que é ter uma casa, o que é ser mulher, né? Nunca fica velho, né? A pergunta da Simone de Beauvoir, né? Essa é a frase dela, né? Não nasce-se mulher, torna-se mulher, né? Nunca vai ficar velho essa reflexão da Beauvoir, que é exatamente isso, né? Que a gente, então, aprende esse modelo de ser mãe. Então, esse sonho de ser mãe, ele nunca é um sonho que saiu de dentro do meu íntimo,
o meu íntimo, ele também é atravessado por essas estruturas, esses pensamentos sociais, né? Por uma cultura, né, que ela vem, né, vendendo para a gente essa ideia de maternidade. E é um sonho que às vezes traz muito sofrimento quando não é realizado, né, Nayara? Então a gente vai, é a gente que está na clínica, né, das mulheres quando tentam engravidar, né, e é uma tentativa que vira uma obrigação, e a gente sabe, por exemplo, que esse sonho de maternidade, quando ele não é realizado, a pressão, a ansiedade que isso vai promovendo, aí a mulher não consegue nem ovular, né? Porque eu tenho ansiedade, eu elevo o meu cortisol, é uma pressão tão grande que se sente para realizar aquilo e atender as demandas sociais, que é difícil, né? Eu E tem um estava numa. sonho pessoal também, né? Eu vejo muito, a gente vai fazer trabalho com as alunas sobre o futuro, não passa uma turma sem um monte de vestido de noiva, de casa, de gravidez. É como se fosse natural, né, Virginia? Nasceu, cresce, casa, tem filho, depois tem neto, tem um sistema meio que natural, meio esperado, que não é nada natural, como acabei de te contar aqui, né? De conversar com você sobre isso. E Mas é aí, importante até que as nossas ouvintes escutem, né, e reflitam sobre essas possibilidades de que, olha, até esse meu sonho e essa pressão que eu sinto não é naturalmente, né, não é minha naturalmente, ela foi socialmente construída, e se ela foi socialmente construída de fora para dentro, eu posso criar outros processos que são meus, que fazem mais sentido para mim de dentro para fora, né? E eu estava te contando isso, né? Então, lá, eu tenho um desejo, só para dar um exemplo de uma paciente, que eu tenho esse desejo de engravidar e fica uma pressão tão grande para atender essa demanda social que ela acaba não conseguindo por estar ansiosa, e aí tem diversas tentativas de inseminação artificial frustrada, e aí ela fala assim, olha, isso não é possível, não deu certo, eu não tenho mais dinheiro para gastar com inseminação artificial, é muito caro, não dá, desisto. E aí, quando ela desiste, ela engravida naturalmente. ai, que legal. Né? E Muito então, legal. Mas, assim, nós não estamos dizendo assim, não é um sonho legítimo, sim, né? Não, não, não. não, não, não é isso, não é isso. Eu também tive uma experiência dessa com uma amiga minha, que aí ela começava a refletir, assim, de quem que era o sonho, que sonho é esse, o que significa esse sonho na minha vida, porque muitas vezes eu vejo, Virginia, adolescentes, assim, eu tenho sonho de engravidar, eu quero engravidar, e às vezes sem entender o quanto a maternidade é séria, né? O quanto impede a gente, e vai impedir a gente de fazer muitas outras coisas. Há momento para tudo na vida, né? O momento da Uhum. maternidade, se a gente pudesse escolher, tipo, se tivesse capacidade, assim, se as mulheres tivessem capacidade de fazer esse questionamento, poder escolher, é pensar mesmo, pensar muito. Uma autora que eu li, que é um best-seller americano, que é aquele Comer, Rezar, Amar, lembra? Uhum, uhum. Ela tem um outro livro que chama Comprometida. Não sei se você já viu, Não. que é super legal também. Aí eu li o Comer, Rezar, Amar, depois eu li o Comprometida. No Comprometida, ela vai discutir sobre casamento, porque ela ficou tão ferida com o casamento, com tanto medo, e depois ela conseguiu recuperar o equilíbrio dela, e ela ficou com tanto medo, mas ela começa a namorar um cara, tá super feliz, mas ela não quer casar, que é o medo que ela teve de sofrer tudo de novo. Só que o consulado americano começa a mandar o cara, ele era brasileiro, mandar ele embora dos Estados Unidos por causa do visto. E aí ela tem que casar com ele para ele renovar, para ele ficar sendo cidadão. E ela entra no conflito. E aí, na hora que ela entra nesse conflito, ela vai fazer uma pesquisa no mundo inteiro sobre como é que é o casamento para várias mulheres no mundo todo, do ponto de vista cultural. E aí é muito, muito, muito legal assim, essa pesquisa dela. E ela vai falar o seguinte, porque a maioria das mulheres que ela investigou não pensaram muito sobre o casamento, sobre a maternidade. Porque se Uhum. pensassem, iam ter dúvida. Aí ela fala assim: quem pensa, duvida. Né? Se a gente tem condições de pensar um pouco, né? Eu, por exemplo, né? Se eu não quero mais ter filho, mas às vezes eu vejo um neném, aí eu acho bonitinho, falo, acho que ia ser bonito, tão bonitinho, e o Elbert, a gente tem um neném mesmo. Só que na hora que eu penso em tudo, todos os ônus,
Nem tudo que acarreta ter mais um filho, eu falo, não quero. É uma balança mesmo, é uma balança mesmo, assim, que a gente vai, que é o que eu coloco. Eu falo, olha, é legal por isso, isso, é um amor muito infinito, é um amor lindo, é maravilhoso, é uma pessoa. Aí eu começo a colocar no outro lado da balança também. Antigamente eu colocava nessa balança trauma também, sabe? Meus traumas com a minha maternidade. Aí eu fui superando na análise, fui superando, superando, então hoje não tem mais o trauma. Hoje tem os pontos que eu acho que são difíceis mesmo, né? A minha idade, o tanto que eu gosto de dormir, que eu gosto de sair, que o meu filho já está adulto. Eu falo, não, né? Eu vou viver sem esse novo filho, sem esse novo membro na família, né? Então, e você falava uma coisa também legal no início, você falou assim, Virginia, e o quanto que também nós não sonhamos e a maternidade veio. Ela Sim. veio. Para muita mulher isso acontece. E vai interromper sonhos. Algumas mulheres vai interromper mesmo. No meu caso, eu não sinto que a minha maternidade interrompeu meus sonhos. Eu sinto que a maternidade, ela me impulsionou para realizar muitas coisas. Eu realizei muita coisa impulsionada pelo meu filho, né, pensando que era muito bom. Esses dias, eu conto faladeira hoje, mas eu vou contar aí. Esses dias eu falei com ele assim, você tem que estudar fora do Brasil, você tem que fazer curso de arte, de animação nos Estados Unidos, com os grandes nomes, né? Lá da Disney, da Pixar. Aí ele pegou e olhou para mim assim, meio desconfiado, né? Tipo, nossa, minha mãe sonha muito, né? Tipo assim. Aí eu Uhum. peguei e falei assim, não duvida da mama. Não duvida da mama. Ele perguntou, não duvido não. Ele era pequenininho e eu buscava ele na escola de ônibus, né? A pé, a gente subia o morro da nossa casa. Com ele pequeno, aí ele subia de cavalinho em mim, assim. Aí eu falava, anda, meu filho, você tem que andar, me ajuda. Eu vou comprar um carro para nós, você vai ver. Era tão distante aquilo, era tão difícil daquilo poder acontecer, né? Aí eu falei, aí eu, de vez em quando eu conto isso para ele. Aí você olhou assim para mim e falou, não, né? Minha mãe tá viajando, nós vamos comprar um carro como, né? E aí agora a gente tem carro, a gente tem casa, a gente tem nossas coisas, a gente pode sonhar com ele estudar em outro país, sim, né? Na verdade, a gente pode sonhar, a gente tem o direito de sonhar, né? Mas a maternidade, às vezes, é tão avassalador, né, Virginia? Assim, são Sim. noites de sono, você não tem rede de apoio, né? Então, isso tudo. Agora, o que eu penso que mais influenciou na minha vida foi a questão de que eu era muito jovem e eu sinto que eu não vivi coisas de jovem que eu queria muito ter vivido. Eu queria, principalmente, direto eu falo que você tem que conquistar sua independência financeira, urgente, que eu quero falar assim, ó, não tem ninguém para sustentar. Sabe, eu não tenho que desesperar se amanhã não vou ter dinheiro para poder pagar o leite, a fralda, a comida, as contas da casa, né? Isso é tudo muito pesado e eu acho que as pessoas eu acho que muita jovem não entende muito isso, né, E Virginia? percebe o quanto isso é difícil, né? Sim, Mas tem uma experiência de uma aluna que aí ela engravidou, ela estava na faculdade, ela falou assim, prof, você também teve filho antes de estudar, né? Eu falei, foi. Ela, deu certo? Eu falei, deu certo e dá certo. Quer dizer que isso vai ser fácil? Não vai, né? Então, eu tinha falar para você que a maternidade atrapalhou os meus sonhos, eu não posso dizer, né? Que eu estou muito realizada com a minha profissão, eu fico muito feliz com tudo aquilo que eu consegui. Mas teve uma coisa, Nayara, que isso ainda assim, dói um pouquinho meu coração, porque a gente estava na faculdade na época do Ciências Sem Fronteiras, né? E eu estava estudando HIV na época, era adesão à medicação antirretroviral. Eu não sei se eu já contei aqui, mas o meu mestrado eu apresentei no Ministério da Saúde, né? Como uma alternativa muito legal, assim, para ajudar adolescentes na adesão à medicação antirretroviral. Estava iniciando o WhatsApp aqui no Brasil, então todos esses aplicativos estavam começando. Eu tinha uma puta de uma oportunidade, mas no Ciências Sem Fronteiras foi numa época que a minha filha tinha um aninho, assim, mais ou menos. E eu tinha muita vontade de sair do Brasil. Eu tinha muita vontade de estudar fora, sabe? E na época não pôde, né, fazer, não pude realizar e tudo. E foi uma das coisas assim, não, claro que não foi culpa dela, né?
foi uma escolha minha, eu poderia ter ido e ela ter ficado. Sim. Mas aí nunca é uma decisão simples. Nunca é uma decisão simples, exatamente. E aí eu ir, por exemplo, e aí ela ia ficar, ou eu levar, como que eu ia levar? Eu não consegui nem pensar direito, enfim, não fiz a prova, não tentei nada, acho que era a IELTS na época, né? Não tentei nada. E aí eu nem tive como concorrer, né, ao Ciências Sem Fronteiras. Mas sabe quando fica aquele desejo, assim, né? Então, a maternidade atrasa, interrompe de alguma forma, né? Para quem estuda, para quem deseja crescer. É claro que a gente vai sempre ter alguma dificuldade para alcançar. Nunca é definitivo, né? Eu brinco que é temporário, ainda é possível Virgínia, eu mas realizar. é muito importante. Sabe por quê? Eu vejo mulheres que decidiram ter filhos, elas queriam mesmo. Aí o filho tem 8, 9 anos. Aí, por exemplo, aí tem outras duas pessoas que já estão, né, não tem filho pequeno e tudo, vão viajar, vão aproveitar. Essa pessoa com filho pequeno ainda não pode ir, vamos supor. Sim. Eu percebo que mesmo essas mulheres que decidiram ter filho, que era o sonho delas, fica aquele pesar. Eu acho que você está falando uma coisa muito interessante, que a gente tem que ter coragem para falar. Sim, e não tem coragem para falar. Filho atrapalha a gente fazer várias coisas. Não, e você sabe o que era o problema? Eu lembro que eu tinha um amigo que falava assim, que você não pode falar isso perto dela, não, tá? Eu falar o quê, meu filho? Sabe? Eu lembro que ele era do meu laboratório. Eu falei, mas o que você pensa sobre a vida? Eu não estou culpando a minha filha por nada que ela fez, não. A escolha é integralmente minha. Só que eu estou dizendo que é uma coisa difícil, sim, ter uma maternidade nesse momento da minha vida, né? Então, assim, não é tudo difícil, que eu posso fazer, sim. não. Não, Né? e diz até mesmo de uma responsabilidade, né? Porque se você, por exemplo, não se importasse com ela, não tivesse responsabilidade, amor e cuidado, isso não seria um problema. Só vira um problema, e é um problema mesmo, tem que ter coragem de falar. Só é um problema mesmo justamente por causa do tamanho da responsabilidade que a gente tem. Né? De pensar assim, se eu deixa essa pessoa aqui com 1 ano, né? 1 ano de vida. Eu vou perder os momentos super importantes do desenvolvimento. E eu ficava assim, será que ela vai saber que eu sou mãe dela? Será que ela vai reconhecer eu como mãe? Mas às vezes não vou reconhece fazer mais isso, não, não. você sabe, né? Que às vezes a criança esquece, né? Sim, com 1 aninho, com certeza ela não saberia, né? Não tinha tecnologia, fazer chamada de vídeo, né? Exatamente, naquela época. Tava começando, tinha Skype, né? Ainda tinha Skype, porque eu lembro que logo em seguida minha irmã foi para a França, né? Então, é claro que o desejo ficou em mim. Eu nunca saí do Brasil, assim. E aí, recentemente, que era isso que eu queria contar, assim, atrasa, posterga os nossos sonhos. Eu não fiz o intercâmbio. Ainda existe um desejo, né? Mas eu acho que eu ainda estou super nova. Isso ainda é possível, né? Sim. E aí, a gente já saiu do Brasil, né? Eu fui para a Patagônia, eu conheci o Chile, eu conheci a Argentina, o Uruguai, né? São países da América do Sul, mas foi legal, já vi a neve, né? Claro, Não foi? legal demais. Sim, então era só para dizer um pouco sobre que é possível realizar os sonhos, né? Assim, que os Sim, que filhos. depois a gente vai vir. Legal você ter falado isso também. Porque também não atrasa, mas a gente não está condenada a nunca mais por uma escolha que a gente fez. E é claro que não foi uma escolha difícil, pesada. Naquele momento eu sofri, né? Só que agora eu acho que vale muito a pena pelas relações que eu estou construindo com ela, que eu desejo construir com ela, pela relação que eu quero ter com ela. Mas, sobretudo, Nayara, que eu acho que é muito importante, aquilo que a gente quer manter, né, ao longo das nossas vidas, né? E de novo, eu não acho que tudo está perdido ainda, né? Já entrei em contato com uma professora que um dia eu vou fazer doutorado fora. Eu acho que isso é super possível, né? Claro. Virgínia, mas eu acho legal, e a gente tem esse compromisso aqui, né? Assim, hoje a gente está encerrando nossa primeira temporada, e a gente teve esse compromisso, tem esse compromisso com as pessoas que nos escutam, que nos acompanham, e acho que é por isso também que a gente tem uma audiência tão legal, sim, fiel, né? Que fica esperando, que está cobrando, e a gente caiu o ritmo, gente. Perdão, final de semestre, assim, é muita, muita loucura, muita correria. A filhinha da Virginia gripou, eu gripei, tudo, né? Todo mundo
vivendo muitas coisas, mas a gente teve esse compromisso de falar sempre o que a gente sente, é verdade, né? Assim, então a gente está contando, olha, é barra pesada, é difícil, ainda tem suas questões, mas também tem as suas coisas, suas particularidades de coisas muito boas. Outro dia, eu nem tive tempo de contar aqui ainda, mas esse semestre eu fiquei muito sobrecarregada, me senti muito estressada, eu tive estresse mesmo, assim. E aí o Gabriel estava aqui em casa num sábado, passando mal de vacina, terceira dose de vacina. Aí eu cuidei dele, tudo depois que ele melhorou, eu deitei no colo dele. Aí eu deitei no colo dele e chorei. Ah, estou muito cansada, não, fiquei queixando, né? E ele ficou fazendo carinho na minha cabeça, assim, carinho dentro do meu cabelo, assim, da minha cabeça, fazendo carinho. Aí a gente terminou isso rindo, batendo papo, morrendo de rir, de outras coisas. Mas depois eu fiquei pensando, falei, gente, é muito bom ter meu filho grande. Se eu pudesse fazer a escolha hoje, né? Se aparecesse um anjo aqui, oh, e falasse assim, Nayara, você vai ter a oportunidade de voltar lá naquela fase da vida. E nessa fase da vida você vai ter a opção de deixar o Gabriel lá ou trazer o Gabriel para cá. Eu falaria que eu traria o Gabriel milhares de vezes para cá. Né? Assim, eu passaria tudo de novo, tudo. Então a gente tem esse compromisso com as nossas leitoras, nossos ouvintes, né? Que é, olha, não, só falando a verdade, é difícil pra caramba, não é natural. A gente vai realizar os sonhos, mas a gente vai passar tanta coisa até realizar esse sonho, né? Que não significa que uma pessoa sem filho também não ia passar, tá? Assim, eu tenho, né, uma prima que tem a idade bem parecida com a minha, e ela também vive coisas parecidas com as minhas, ela não tem filho, né? Então, assim, não significa que também eu não estaria passando pelas mesmas coisas que eu passei, mas eu ainda prefiro 1000 vezes estar com ele, né? Prefiro ter passado por essa experiência, prefiro ter. Mas aí a minha experiência não é para todo mundo. Eu tenho amigas, por exemplo, que não querem ter filhos, que estão decididas, totalmente decididas. Eu tenho amiga que fez laqueadura sem ter filho, porque está completamente decidida mesmo. E está tudo bem. Essa mulher não vai ser menos mulher, não vai ser menos amada. A gente não tem que ficar criando filho pensando quem vai cuidar da gente no futuro, porque filho não é muleta, e nem Aposentadoria, né? Filho não é nem, aposentadoria, não é asilo, né? de vez em quando minha mãe fala, ai, ainda bem que eu tenho o Gabriel aqui comigo. Eu falo, não tem não. O Gabriel vai mudar de país, o Gabriel vai ter, né, um boy, vai ter um crush, vai sair, vai mudar, vai ter a casa dele. Né? Que bom nossos filhos realizarem as coisas, terem as coisas, né? E a gente construir uma vida, e até mesmo a velhice, boa o suficiente para a gente não depender de ninguém. Eu quero ter meu filho para ser por perto, mas não pensando que ele tem que cuidar de mim, né? Então, e que as mulheres que optam por não ter filhos não são menos mulheres, né? Menos amadas, não estão rompendo com nenhum pacto social. É mesmo uma questão de escolha. Algumas não têm escolha, acaba acontecendo, engravida. Mas tem mulher que escolhe não ter filho, e está tudo certo. E tá tudo bem. Então, embora, né, a gente queria falar dos nossos sonhos e dos sonhos, né, a maternidade enquanto sonho e a maternidade atrapalhando os sonhos, todas essas coisas coexistem na maternidade, né? É tudo tão difícil. E aí eu acho muito importante uma coisa que você falou, né, que filho também o pai não tem que ser agiota, né? E os filhos ficarem devendo tudo que eles fizeram, né, toda a vida, né? Então, essa agiotagem que a gente tem, assim, pensar que é obrigação nossa também, né, Nayara? Fazer o que nós fazemos por eles, assim. É obrigação nossa também realizar nossos sonhos, porque ninguém merece, nossos filhos não merecem, o filho de ninguém, receber uma carga de não ter, daquele pai ou aquela mãe ter se frustrado por causa da presença deles, sabe? Assim, eu vejo isso muito, assim. Fiquei casada, minha mãe ficou casada com meu pai 17 anos, ela fala que ela ficou casada com meu pai 17 anos por nossa causa. E foi um casamento horrível, né? E aí eu falo, Deus que me livre, né? Assim, não é possível, não foi por minha causa. Olha, assume a responsabilidade, se responsabilize, né, pelas coisas. Então, você vê, assim, muita mãe, muito pai que fala, né,
que, vamos esperar o filho crescer para separar. Isso é mentira. São eles que não dão conta de lidar com aquela separação, né? E vão, de alguma forma, utilizar essa pessoa, o filho, para justificar as dificuldades, as suas próprias dificuldades de se autorrealizarem. Tem família que opta e é por causa dos filhos? Sim, mas particularmente, eu penso que isso está errado. Eu acho que ninguém, nem mesmo os filhos, merecem uma carga dessa, né? De alguém que não se realizou, que não... Né? Eu tenho uma coisa dessa na minha vida também, né? Meu pai ganhou uma bolsa de estudos para o Japão, quando eu era neném, eu tinha 1 ano. Tipo você, Consciência Sem Fronteiras. E ele não foi, e aí a vida inteira eu escutei que ele não foi estudar no Japão por minha causa, que eu era neném. Só que a minha mãe falou com ele que ele podia ir, a minha avó, o meu avô, que eram pais dele, que cuidavam de mim. E aí o meu pai, ele envolvido com álcool, com amigos, né, com bebedeira, assim foi a vida toda. Onde que o meu pai voltou para realizar esse sonho de estudar fora? Na verdade, onde que meu pai voltou para poder realizar o sonho dele de estudar? Né? Ele não quis. Esses dias eu falei com ele, pai, você está perfeitamente na idade de ainda ir fazer direito, de ainda ir fazer... De ainda fazer o que quiser, né? A gente mesmo é prova disso, porque quantos alunos idosos a gente tem em sala, né? Isso que eu falei com ele. Falei, pai, eu tenho muito aluno muito mais velho que você, né? Então, isso é uma saída da desresponsabilização. Mas é tão difícil criar filho. Não fiz por causa do meu filho. Fiquei casado por causa de vocês. Sofri demais por sua causa. Passei isso tudo porque estava te criando. E eu acho que isso é uma puta sacanagem, sabe? É falta de tratar da pessoa fazer terapia, sabe, Virginia? E assumir a responsabilidade pela sua própria vida, né? Mas aí eu acho que uma coisa muito interessante também, atendendo ontem, né? Inclusive, a gente tá agora, depois que os filhos chegaram, que a gente não está suportando mais um ao outro. Falei assim, olha, peraí, vem cá. Essas questões sempre estiveram na relação de vocês. Só que parece que os filhos deixaram isso à tona. Começaram a aparecer as divergências maiores na criação, mas você está me falando de diferenças de valores que sempre tiveram presente na relação de vocês. Sabe, Nayara? Talvez os filhos é como se fosse uma luz, uma lanterna que evidencia que aquela relação não funcionava, né? Então, e aí eles ficam ali culpabilizando os filhos, né, por uma relação que nunca funcionou, que não existem, porque hoje geração para ter relação ruim igual esse povo, né? Pelo amor de Deus. Ô, gente, o que vocês querem? Que relações que vocês querem ter, né? Então, eu pensei, eu quero um casamento, eu sonho na minha vida em casar. Não tá tudo bem, tudo certo. Mas a que custo? Eu acho que tem um companheiro muito bom, mas que companheiro? Aí você vê, que assunto vocês têm para vocês conversarem? Mas essa geração dos nossos pais, me parece que por causa dessa carga social mesmo do casamento, é como se não tivesse opção, não tinha possibilidade de pensar outra coisa para a vida que não fosse o casamento. Né? Então, era muito rápido que casava, que se ligava a uma pessoa, né? Sabe? Sim, e aí eu vejo também, principalmente na minha família, né? Que meu avô teve 2 filhas mulheres, né? É como se te quisesse se livrar dessa obrigação de cuidar das filhas também, né? Teve isso, né? Também. Então eu entendo demais. E ter filha mulher era uma coisa muito difícil. E teve isso também, Nayara, né? Do sonho de ter filho. Tá, mas é o quê? É o quê? É o que vai vir, né? E a roupa, mulher, né? Mulher não era uma coisa boa de se ter, né? Quem não está nos vendo, fiz aquela cara de desânimo nesse sentido, né? Porque toda vez que vem, eu sonho com a maternidade, mas de filho homem. E nunca foi realizado. Minha mãe nunca teve um filho homem, nem um neto homem, porque eu também não dei um neto homem. A gente não prestou para parir homem. Até isso a gente já escutou, né? Então, assim, putz, ainda é mulher. Sabe? Tive filho e ainda é mulher. É como se isso fosse
também difícil e também ruim e menos por conta disso, né? Então, é para te dizer que eu já decepcionei de tudo quanto é jeito. E tá tudo bem, entendeu? E é muito engraçado, no primeiro ultrassom da Elis, menina, o médico falou assim, eu garanto, é 99% de chance de ser menino. E quando eu fiz o ultrassom de novo, com o sexto mês, o médico, não, é menina. Eu tenho certeza que é menina. Não, eu falei, não tem como ser. Ele, eu tô te falando, é menina. Aí meu pai fez uma piadinha horrível, rachou. Entende? Tipo isso, assim. Falei, ai, putz, eu não acredito que é menina. Até Não, isso, né? né? Assim, Então, assim, é só para dizer, né, que quanta pressão que se tem, né, o tempo todo. Eu fico, não sei por que fica aparecendo vídeos para mim daquele chá de revelação. Eu odeio esses negócios. Você eu não tem noção tanto também. que eu detesto esse trem de chá revelação, Acho né? ó Que, também. nossa senhora, ai, é muito ruim, gente, é muito ruim. E E assim, você vê que às vezes tem, nos próprios chá revelação, tem umas piadas, né? Quando sim, vem menina, né? Ou então a sim, decepção do pai, ou então sim. quando é menino, que o pai enlouquece, tem uns vídeos até de pai pulando na piscina. Sim, Ah, sim. mas isso é a Não, e vai supremacia, comemorar com né? os homens, né? Assim, isso É, é um negócio, né? é o patriarcado, né? Total. E desse Sim. lugar da mulher. E assim, é só para nomear, talvez, o nosso desconforto de estar assistindo tudo aquilo ali, né? De toda essa participação. Né? Então, o quanto é pesado, Nayara, esse sonho de maternidade algumas vezes para algumas mulheres, né? Então, e aí eu atendo muito na clínica, e quando tem a depressão pós-parto, eu sonhei tanto com isso, por que eu não estou dando conta de fazer todas essas coisas que eu tenho que fazer? Eu não consigo olhar. Nossa, Virgínia, eu queria que morresse. Não, mas eu não posso falar isso, né? E permitir que ela fale, que ela pense aquilo que está vindo ali, né? Que ela coloque em palavras para a gente dar conta de tratar disso, né? Que é naturalizar também essa decepção, esse hormônio que vem, né? Que o baby blue é real, né? Então, assim, esses episódios temporários de baixa de energia, de baixa de prazer depois do parto, isso é muito real. E a gente dá, porque era um sonho esperado, desejado, que ao mesmo tempo traz com ele tanta dor. Que aí a gente culmina num puerpério, né, Nayara? Sim. Eu sei que faz tempo para você, mas recupera aí, que não foi um momento muito difícil. A solidão, né, Nayara? Eu acho Não, que a foi gente depois a gente horrível. O meu vai. puerpério, Sim, foi horrível, assim. A minha gravidez, ela só não foi tão pior, porque eu tive minha família, e eu me julgo uma pessoa muito forte, então eu era menina, eu tinha 16 anos, eu já era muito forte, assim. E aí eu sou muito rápida, né? Então, eu já estava com revista de bebê, eu já mas você aprendi. teve parto normal, né, Eu amiga? tive parto normal, mas mesmo assim foi terrível, porque Violência obstétrica, né? o que Mas aconteceu? você teve, você teve. Eu fui para o hospital para ganhar o Gabriel, e sem o pai dele, fui com a minha tia, minha mãe. Minha tia viu o Gabriel nascer e tal, depois o pai dele foi lá visitar. Mas eu me sentia tão solitária, eu sofria tanto. Parecia, Virginia, a sensação que eu tenho quando eu lembro, assim, vai fazer 21 anos amanhã, né? A sensação que eu tenho é que tinha um buraco dentro do meu peito, assim, de tanta solidão, de tanta tristeza, era muita tristeza mesmo, muita tristeza. E aí eu lembro, e logo depois que eu parei, assim, eu parei naquela banheira do Sofia, de parto normal, de cócoras. Então Uhum. saiu assim, né, igual indígena. Eu deitei numa maca depois, aí ele leva o neném, sai todo mundo, eu fiquei sozinha. Eu lembro que eu sentia tanto frio, tanta solidão, e tanto frio, tanta tristeza. E depois a volta com o neném foi tão difícil, meu Deus. Eu demorei tanto para superar, porque eu fiquei meio traumatizada com os seios, a dificuldade para andar, e mesmo com parto normal, assim, a amamentação, tudo Com o muito corpo, difícil. né?
que não é mais aquele corpo de adolescente que agora deixou O corpo foi um processo meio diferente, porque eu era muito jovem, eu fiquei muito magra, eu tive uma anemia. Eu fui pesar de 45 quilos depois que o Gabriel nasceu. Eu fiquei um palito. Tem até um TBT que eu postei lá no nosso Instagram, nós dois deitados, ele deitado em cima de mim, eu estava pesando 45 quilos para uma pessoa que tem quase 1,70 m, né? Você pensa, eu fiquei muito magra e era muito sofrida, era muita falta de grana, era muita escassez, era muita pobreza. Então, assim, foi muito difícil, né? Assim, não é pouco, não, é muito difícil mesmo. Mas a gente está aqui também mostrando isso, né? Olha como que isso é possível, né? Como que a gente está viva. Porque eu já contei isso aqui, que as pessoas falavam que eu tinha acabado com a minha vida, né? Como assim, né? A vida estava ali brotando. E eu, assim, Virginia, eu me agarrava a qualquer coisa que as pessoas falavam. Eu era muito esperta, assim, sempre fui muito esperta, sempre peguei muito rápido as coisas. Então, assim, eu escutava que tinha possibilidade, eu estudei, eu ia para a escola, eu não parei de estudar nem um mês. Eu ganhei bebê em junho, aí eu saí de férias na escola, em agosto eu estava na escola de novo. Minha mãe levava o Gabriel para amamentar, eu ia para a escola, eu queria muito estudar, queria muito fazer faculdade, era meu sonho da minha vida, estudar no FMG. Então, a maternidade não interrompeu os sonhos, Não. né? Que embora tenha sido muito difícil, né? Até fisicamente. Eu lembro quando eles nasceu também, o período que eles nasceu, eu ainda não estava na UFMG, eu estava na PUC. Só quero contar isso aqui rapidinho, a gente está encerrando. Que eu não estudei no período que eles nasceram, porque eu devia a PUC ainda, né? E não tinha como pagar. Meu pai falou assim, já que você quer casar, né, você não quer estudar. Então, eu não tenho essa responsabilidade com você, não. E meu pai não paga faculdade para mim. Eu falo, acabou, agora acabou mesmo a minha vida. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando, juntando dinheiro para eu pagar o que eu devia na PUC para eu poder voltar. Então, no ano que eu tive grávida da Elise, eu não estudei em 2006, mas também não tive dinheiro para comprar nada para ela. Tudo que eu tinha da Elise foi ganhando. Eu lembro que nas vésperas de eu ganhar o neném, a minha mãe me deu R$ 180, que eu fui na feira hippie comprar alguns trem de berço para ela, para eu decorar o quartinho, que foram as únicas coisas que eu comprei que foi do meu jeito. O resto foi do jeito que o povo quis. Eu não pude escolher nada. Foi o que deu. E aí eu fui, a Elis nasce em novembro, em fevereiro eu consegui retomar para a PUC. Mas nesse desespero todo. Depois, graças a Deus, eu consegui uma bolsa lá e aí eu dei continuidade. Só que eu não aguentava na ansiedade de todo semestre ter que tentar a tal da bolsa lá do padre. E aí eu falei, eu tenho que passar na UFMG. Então eu tentei, né, na época, transferência e obtenção de novo título. Eram 7 vagas e deu para passar em 6º lugar. Então eu agradeço muito, assim, né, a Deus e por eu ter conseguido, né? e ter Eu dado agradeço conta. a mim mesma. Sim, e por eu ter conseguido isso, sabe? E não ter desistido dos meus sonhos de estudar, assim como você, né? E com toda a dificuldade, o que eu posso dizer é que eu sou muito grata a Elis, que com certeza não foi fácil, mas eu também agradeço ela porque eu tive muita garra por conta dela para pensar num futuro para ela e para nós, né? Então, eu acho que eu sou o que legal também, né? eu sou o que eu sou hoje por causa dela, né? Por conta dela também, né? Uhum. Então, é isso, assim, a maternidade enquanto sonho, ela é difícil porque ela decepciona às vezes, né? Então, eu posso dizer para vocês, esse é um sonho bonito, mas é um sonho difícil, né? Atrasa alguma coisa ou outra, né? Também pode atrasar. Sim. E a maternidade, algumas vezes, atrapalha o sonho, sim, mas é sempre possível alcançar se a gente deseja. Eles também nos dão força, né, Nayara, para Muita alcançar. força, né? Eu achei bonito isso que você falou. Muito bonito. Dá muita força, né? Muita coragem, né? Que a gente atravessa muito por causa deles, né?
justamente quando a gente olha e fala, eu preciso construir alguma coisa diferente, né? Um futuro diferente. Isso é muito, muito bom também, muito recompensador. Também ter a amizade deles, o carinho, a companhia, né? O orgulho que a gente é provocado em vários momentos. Isso é muito legal, muito maravilhoso mesmo. Isso me deixa muito feliz também, muito mesmo. Motiva, né? Bom, gente, então era isso que a gente ia conversar hoje, né? A gente Muito está bom estar encerrando aqui com aí nossa vocês. primeira temporada. Agora é hora do povo maratonar tudo que a gente fez, né, Virginia? São horas e horas e horas de gravação, muita coisa. E aí a gente Isso quer também é um agradecer. sonho nosso, né? Estamos aqui Sim, realizando, poder sim, compartilhar com vocês. Eu brinco que o meu trabalho, assim, eu desejo muito que ele possa, né, ter um impacto na vida das pessoas, ter um impacto social também, né? De reflexão, de gerar questionamentos, de produção, né, Nayara? Eu acho que você traz tantas contribuições, então, com certeza, isso aqui também é parte do nosso sonho, assim. com certeza. E desse conhecimento que a gente também adquiriu, né? A gente só pode falar Sim, isso porque a gente passou por tudo isso e a gente pode influenciar outras pessoas, né? As pessoas podem nos procurar, fazer terapia também, né? Conosco, com outras pessoas que a gente pode indicar. Também, eu acredito muito nesses espaços também, como espaços também terapêuticos, não sim, são psicoterapêuticos, mas são terapêuticos também, sim. ajudam a viver melhor, a pensar as relações. Essa também é a nossa intenção. E aí, no segundo semestre, a gente volta com uma temporada, né, fresquinha, a gente está cheia de planos, de projetos, de sonho, como uma pode, de curso de formação, de e-book, da nossa lojinha, tanta coisa legal que a gente vai trazer também, né? Então, E em breve mais com novidades. vocês. Um Um beijo, beijo, obrigada, gente. querida.